Olá, turma, continuando aqui nossas dicas do Estatuto, nós vamos iniciar hoje falando sobre o desligamento do serviço ativo, tá bom? Aqui nós entramos no artigo 178 do Estatuto e vamos falar dos casos de desligamento, ok? Nós temos 10 casos de desligamento aqui descrito no Estatuto. Transferência para reserva remunerada, reforma, exoneração a pedido, demissão, a perda do posto e a patente do oficial e da graduação da praça, a expulsão, a deserção, o falecimento, o desaparecimento e o extravio, tá bom? A primeira observação que você tem que saber é que o desligamento do serviço ativo será processado após a expedição do ato do governador, ok? A competência é do governador para efetivar o desligamento, ok? Como nós vimos lá nos casos de agregação, que a competência lá para efetivar a agregação e a reversão dos casos de agregação é do comandante geral, aqui o ato é do governador, ok? Então, vamos lá falar do primeiro caso, né, de desligamento, ok? E nós vamos ver aqui um resumo de tudo que nós vamos estudar, tá bom? Primeiro caso é a transferência para a reserva remunerada, tá bom? Primeiro caso de desligamento, ok? Vamos lá. Transferência para a reserva remunerada, primeira coisa, tem duas situações. Tem o pedido, né? A transferência a pedido e tem a transferência ex ofício, tá bom? Vamos ver todos os dois casos de desligamento. A pedido, quando é que o militar ele vai pedir a transferência remunerada, tá bom? Aqui é como se fosse a aposentadoria dos militares, ok? A pedido, quando o militar completar 53 anos de idade, ok? Lembrando que essa idade de 53 anos, ela foi colocada a partir da publicação dessa lei, desse estatuto, tá bom? Ou seja, quem entrou antes desse estatuto, né, de 2006, né, não tinha essa observação da idade, era só o tempo de contribuição, tá bom? Mas quem entrou após, a partir dessa lei, desse estatuto, a idade dos 53 anos passa a valer. 53 anos de idade e 30 anos de contribuição, e eu tenho no mínimo 25 anos de suspec, ou seja, 25 anos à corporação militar, né? Ou seja, desses 30 anos eu posso ter 5 anos, né, fora da corporação, que eu posso ter averbado, né, de contribuição previdenciária em outro órgão, né, ou então em qualquer empresa particular, ok? Então, eu atingi esses requisitos, eu posso fazer o pedido, né, da transferência para a reserva remunerada, ok? Tem algumas observações sobre isso, ok? Isso é o caso na situação a pedido. Vamos lá. Se o militar, né, ele tiver feito curso ou estágio superior mais de 6 meses e não tiver ocorrido 3 anos, né, 3 anos de conclusão desse curso, vai ocorrer uma indenização para o Estado desse curso ou estágio feito pela própria corporação, ok? Imagina, o militar ele vai fazer o pedido, né? Só que um período antes, né? Não decorreu 3 anos ainda, ele fez um curso ou estágio superior a 6 meses, né? Promovido pela corporação. Então, o ideal é que ele espere passar esses 3 anos, né? Se ele tiver feito o curso superior a 6 meses, para que ele não faça uma indenização pelo custo que o Estado investiu nesse curso, tá bom? Se esse curso for igual ou superior a 18 meses, sem decorridos 5 anos, haverá também uma prévia indenização ao Estado, ok? Isso é quando ele vai fazer o pedido, vai ser verificado na ficha dele, né? Se ele fez algum curso ou estágio. Se fez, vamos ver qual foi o tempo. Foi superior a 6 meses, foi igual ou superior a 18 meses, então tem que observar esse período. Se não tiver passado esse período, ele vai fazer uma indenização ao Estado pelo custo do curso que o Estado investiu nele, tá bom? Se for superior a 6 meses, então não tem nenhum problema, tá bom? Mais duas observações que a lei diz é que o pedido, né, a reserva remunerada, não será concedido se o militar estiver respondendo a processo, né, um processo na instância penal ou penal militar, a um conselho CJ, o Conselho de Justificação
CD, o Conselho de Disciplina, ou PR, o processo regular. Se ele estiver respondendo a qualquer uma dessa situação, tá bom? Então, ele vai fazer o pedido. Então, não será concedido, ok? A outra situação é que pode ser suspenso. Pode ser suspenso. Que caso? O militar ele vai fazer o pedido, né? E está acontecendo um estado de guerra, estado de sítio, defesa, calamidade, perturbação da ordem interna e mobilização. Ele faz o pedido para a reserva remunerada e o Estado pode suspender esse pedido, ou seja, não pode não ser concedido, tá bom? A diferença é que não e o que pode ser, tá bom? Não, esse primeiro caso não será concedido de maneira nenhuma. Esse segundo caso pode ser suspenso, tá bom? Por exemplo, na situação que o Estado está passando hoje, né, de calamidade, se o militar ele atingiu esse perfil aqui, vai fazer o pedido para a reserva remunerada, pode ser suspenso, né, tá bom? Pode ser, mas também pode não ser suspenso. É o que pode ser suspenso, tá bom? O pedido de reserva remunerada dele, ok? E aqui nós temos os casos ex officio. O ex officio, ou seja, ele completou esse período, né? Ele não vai pedir, ou seja, é o próprio Estado que ele manda obrigatoriamente, ok? Ex officio significa que é obrigatório por vontade do Estado, tá bom? Ou seja, porque ele atingiu um perfil, um limite, né, de permanecer na ativa. Vamos lá. Primeiro caso, limite de 60 anos de idade ou 35 anos de contribuição, tá bom? Aqui ele tem que completar, né? Ele tem que ter a soma dos 53 anos de idade ou 30 de contribuição, tá bom? Aqui é o que ele completar primeiro. Se ele completar primeiro 60 anos de idade ou ele completar primeiro 30 anos de contribuição, desde que ele já tenha os 25 anos ao SUSPEC, né? O Sistema de Previdência do Estado do Ceará. Então, o que ele completar primeiro, o Estado vai mandar ele ex officio para a reserva remunerada, tá bom? Lembrando que antes ele vai passar por exames pela Junta de Saúde da corporação, né? 60 dias antes, ok? Então, esse foi o primeiro caso do ex officio, né? Ou a idade limite ou tempo limite de contribuição. Próximo, ultrapassar 2 anos, contínuo ou não. Agregado, encargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva. Aquele caso que nós comentamos na aula passada sobre que o militar ele toma posse, encargo, emprego ou função pública civil temporária, tá bom? Por exemplo, diretor de algum colégio, secretário, enfim, tá bom? Se ele completar 2 anos nessa função, ele vai ser transferido ex officio para reserva, tá bom? Então, ele vai fazer o momento que ele estiver nessa situação agregado, né, ele vai fazer a opção entre os vencimentos, né, ele vai escolher qual é o salário que ele vai receber e o tempo de promoção dele somente é por antiguidade, tá bom? Então esse é o segundo requisito para a transferência ex officio. Próximo, diplomado em cargo eletivo. Nós vimos na aula anterior que após ele registrar sua candidatura, ele vai ficar agregado, né? Se ele for diplomado, ele vai ser transferido para a reserva remunerada proporcional, ok? Próximo, oficial atingido pela cota compulsória, tá bom? Esse oficial pela cota compulsória, nós vamos entender quando a gente estuda lá a lei das promoções, tá bom? Por exemplo, imagina que obrigatoriamente eu tenho que promover 3 majores, que é o A, né, por ano. Então, aqueles oficiais que forem mais antigos, que forem atingidos pela cota compulsória, vão ser obrigatoriamente transferidos para a reserva remunerada para que possa surgir vaga, tá bom? Então, o oficial atingido pela cota compulsória, tá bom? Muitas vezes tem alguns nomes difíceis aqui na legislação, né? Mas o importante é a gente entender para entender o assunto para acertar questões, tá bom? Muitas vezes não se preocupe muito às vezes com significado, alguma coisa do tipo, que não vai ser perguntado para vocês o que é a cota compulsória. Não, o que vai perguntar lá é se o oficial atingido pela cota compulsória, ele vai ser transferido para a reserva remunerada. Sim, ok? Próximo, coronel comandante-geral substituído, tá bom? Vocês sabem que o coronel comandante-geral, ele é promovido, é uma promoção, ok? Tem lá o coronel comandante-geral hoje, né? Tá lá na situação da ativa. Se amanhã o governador resolver
promover um novo coronel a coronel comandante geral. O que está na situação de ativo, ele vai para a reserva remunerada, ok? Outra situação, os coronéis. Quem já é coronel e ele já tem 30 anos, eles só podem ficar até 5 anos no posto de coronel, tá bom? A exceção, se esse coronel ele já tem 30 anos, já completou 5 anos como coronel, mas ele ocupa a função de subcomandante geral. Não, então enquanto ele estiver ocupando essa função, ele não vai para a reserva remunerada. Diretor de planejamento e gestão interna, também estiver ocupando essa situação, essa função, ou chefe ou assessor executivo, né, da casa militar, chefe ou assessor executivo na casa militar. Ou seja, ele estiver ocupando essas 4 funções, né, é a exceção que ele não será transferido para a reserva remunerada. Mas, em regra, um coronel, tá lá o posto de coronel, 30 anos de coronel, de efetivo, né, ele já tem 5 anos como coronel. Então, ele vai ser transferido para a reserva remunerada, né, fora as exceções. E o último caso, da transferência para a reserva remunerada ex officio é o major, o QOA. O major QOA, né? Para quem tiver dúvida, major QOA, os quadros de oficiais da administração, tem uma aula aí, nas aulas anteriores, aí você vê do artigo 19 ao 27. Major QOA, ele já tem 30 anos de efetivo e 3 anos no posto de major, então ele vai ser transferido para reserva remunerada. Ok, então esses foram os casos de transferência para a reserva remunerada. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, tá bom? Os demais casos de desligamento. Então, você viu hoje a transferência para a reserva remunerada. Para finalizar, eu vou só explicar o artigo 184, 185 e 186, na situação em que os militares vão ser revertidos. Ou seja, ele estava no serviço ativo, e ele retorna, aliás, ele estava na reserva, né? Ele entrou, né, em algum desses 2 casos, e ele retorna para o serviço ativo. Vamos lá, vou explicar aqui bem rapidinho. Então, os casos de reversão são o seguinte: nós temos aqui descrito no artigo 184, 185 e 186, ok? Lá no artigo 6º, logo no início do estatuto, ele apresenta 2 casos, né? 2 casos de reversão, o convocado e o designado, tá bom? Aí aqui no artigo 184, 185 e 186 nós vamos entender direito esses casos de reversão, tá bom? O primeiro caso do artigo 184 é no caso de convocação ex officio, artigo 184. O militar estadual da reserva remunerada poderá ser revertido ao serviço ativo ex officio quando na vigência de estado de guerra, sítio, defesa, calamidade, né? Defesa, mobilização, interesse da segurança pública. Então, esse primeiro caso, né, no caso ex officio, convocação, né, do governador, e o militar ele é obrigatório retornar, ele está lá na reserva, retornar para o serviço ativo, tá bom? No artigo 185 e 186, todos os 2 casos são designados, ou seja, é voluntário, o militar ele é voluntário para retornar ou não, tá bom? A diferença do artigo 185 e 186, que todos os 2 casos são voluntários, tá bom? São voluntários, transitórios, por ato do governador, todos são obrigados a fazer exames laboratoriais, inspeção médica, tá bom? A diferença é que nesse primeiro caso, do artigo 185, é quando se fizer necessário o aproveitamento de conhecimentos técnicos e especializados do militar estadual, tá bom? É uma designação, né, no caso, quando se fizer necessário o aproveitamento dele, ok? E no artigo 186, já tem o local específico ao qual o militar vai trabalhar, tá bom? Aqui no artigo 186 é para prestar serviço de segurança patrimonial dos próprios do Estado, tá bom? Aqui ele vai exercer a função lá no batalhão BSP, Batalhão de Segurança Patrimonial, tá bom? Essa é a diferença do artigo 185 e 186. Todos os 2 casos são, né, 2 casos de reversão voluntária, tá bom? Então é isso, os casos aqui que nós vimos de reversão, ok? Na próxima aula nós vamos continuar os casos de desligamento. Até a próxima.